Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 4. A meta-realidade proporciona liberdade absoluta. A liberdade é o oposto de sentir-se preso. Criamos a realidade virtual em tão grande escala que as pessoas podem seguir a vida sem se sentirem presas, mas, na verdade, a configuração toda é uma armadilha. Hamlet estava preso ao dilema de se devia matar o homem que assassinara seu pai. A indecisão o levaria tanto a matar quanto a cometer suicídio. Afinal, levou-o às duas coisas. E a certa altura, Hamlet fala com seus amigos Rosencrantz e Guildenstern com todos os sintomas de uma depressão clínica. Perdi toda a alegria e descuidei-me dos meus exercícios habituais, e tal é o peso que sinto que esta magnífica estrutura se me afigura um promontório estéril. Este maravilhoso dossel, o ar, vede este firmamento acima de nós, majestoso teto incrustado de áureos fogos. Porque para mim tudo não passa de um amontoado de vapores pestilentos? Sem dúvida nenhuma, pessoa afetada pela depressão fala tão bonito, mas Hamlet ainda guarda grande otimismo sobre o potencial humano que alimentou o Renascimento. Imediatamente ele acrescenta: que obra-prima do homem! Quão nobre pela razão e infinito pelas faculdades! Como é expressivo e admirável na forma e nos movimentos! Nos atos assemelha-se aos anjos, na apreensão como se aproxima dos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. 400 anos depois, somos a mesma espécie, mas o otimismo tornou-se uma batalha. Olhando ao redor, você concordaria com as palavras de Shakespeare, enaltecendo os seres humanos como adorno do mundo, modelo das criaturas? Venho argumentando que o Homo sapiens é a única espécie na Terra que é multidimensional. Isso parece ser o maior presente possível que qualquer forma vivente poderia receber. Deu à nossa mente uma passagem em aberto para imaginarmos qualquer coisa que desejarmos. Poupou-nos do beco sem saída evolucionário que se colocou para o tamanduá-bandeira, o panda e todas as outras criaturas que ficaram presas pela evolução física. É fácil ficar embriagado pela perspectiva do nosso potencial sem limites. Portanto, é estranho, mas é verdade que os homens não aceitam o presente do potencial ilimitado. Estamos fortemente divididos, um lado da natureza humana ansiando por liberdade, o outro com medo dela. Por liberdade quero dizer muito mais do que não estar preso ou sob o jugo dos poderosos. A liberdade é a consciência sem limites, a definição completa de meta-humano. Quando tudo é possível, somos mais nós mesmos. Quando apenas algumas coisas são possíveis, somos todos muito humanos. A liberdade não tem regras fixas, não tem muros e qualquer pensamento é permitido. Não importa o quanto sua vida é boa, você, infelizmente, não está vivendo em liberdade. Você nasceu em uma realidade cercada por regras, muros e pensamentos que supostamente não deveria ter. Nessas páginas, estivemos nos ocupando de pensamentos proibidos, do tipo que diminuem a realidade virtual e expõem suas ilusões. Por quê? Para construir uma realidade nova, baseada na liberdade. O pensamento proibido definitivo é: nada disso é real. Ele remove todas as ilusões. O que torna esse pensamento proibido não faz com que você tenha a polícia batendo à sua porta para puni-lo por quebrar a lei. Ninguém sequer vai saber que você optou por sair da realidade virtual. O que torna proibido pensar
Nada disso é real, é algo pessoal. O medo do que vem a seguir. A liberdade absoluta é aterrorizante. Ela expande o desconhecido tão longe quanto os olhos conseguem ver. Esse é o motivo principal porque a história da humanidade não tem relação com a liberdade absoluta. Ela trata de testar o próximo limite e então seguir além dele para testar um novo. Da perspectiva da meta-realidade, o Homo sapiens nunca precisou respeitar tantos limites. A história de não farás isso e aquilo desenrolou-se com tanto medo por trás e tão poderosa aplicação de regras que nossa evolução precisou lutar em cada passo do caminho. A causa principal de viver dentro de limites é o eu dividido. Definimos a natureza humana ao mesmo tempo como algo para ser celebrado e algo para ser temido. Ir além do eu dividido é essencial, porque, como toda parte da realidade virtual, o eu dividido não tem outro valor que não o que lhe conferimos. A guerra entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, a criação e a destruição é um construto mental. Nasceu da nossa profunda confusão a respeito de quem somos. Quando uma espécie tem uma passagem em aberto em termos de evolução futura, o destino impresso no bilhete é todos os lugares. O Homo sapiens ainda tem a passagem em aberto nas mãos, mas traçamos o curso da história em altos e baixos, progressos e retrocessos, tiranos e libertadores, guerra e paz. Todos os dias, forçamos a realidade a se encaixar no alto modelo dividido. Testar limites é um estágio de desenvolvimento. Toda criança testa as regras ditadas pelos pais e cresce com um mapa interior indicando o que fazer e o que não fazer, o qual geralmente dura para sempre. Mas seria bem melhor se o mapa interior nos mostrasse como usar nossa passagem para todos os lugares. Felizmente, a meta-realidade fica mais perto quanto mais percebemos quem somos. Tem se aproximado por dezenas de milhares de anos. Ver a evolução invisível da consciência exige que olhemos nossa espécie com novos olhos. A história do Homem de Gelo. Embora não se tenha a data exata em que isso aconteceu, os homens só conseguiram explorar as dimensões múltiplas depois que tiveram consciência de que isso era possível. Os humanos pré-históricos fizeram essa ruptura e, como outras coisas invisíveis do passado, podemos ler a mente dos nossos ancestrais investigando um punhado de pistas físicas. O que ela revela é fascinante. Enquanto lutávamos entre a escuridão e a luz dentro de nós, nos expandimos também para a liberdade. As limitações nos puxavam para um lado, a liberdade para outro. É preciso explicar esse cabo de guerra. Em 1991, alguns alpinistas deram com uma múmia naturalmente preservada no gelo glacial, a uma altitude de aproximadamente 3.000 metros, em um flanco alpino na fronteira entre a Áustria e a Itália. Chamado de Otzi pelos antropólogos, nome das montanhas onde ele foi encontrado, e Homem de Gelo pela imprensa. Esse homem viveu 3.500 anos antes de Cristo. É uma foto congelada da vida na Europa durante o período Calcolítico, também conhecido como Idade do Cobre. Calcolítico é derivado da palavra grega para cobre. Por essa época, os humanos pré-históricos tinham descoberto como fundir o cobre, mas ainda não o tinham misturado com o estanho para formar o bronze, um metal mais duro. Se você estivesse escalando as montanhas do Tirol do Sul e encontrasse o Homem de Gelo 2 horas antes da sua morte, teria visto um homem magro, mal nutrido, com cerca de 1,57 m de altura, talvez em uma caçada, sentado sobre uma pedra e comendo. Ele carregava consigo pão feito com trigo e cevada,
frutas e raízes, além de carne seca de camurça, veado vermelho e íbex. Se ele sorrisse para você, teria exibido dentes corroídos por cáries, provavelmente porque sua alimentação era rica em carboidratos. A pele exposta de Otzi mumificado apresentava inúmeras tatuagens, 61 ao todo. Na maioria, linhas horizontais e cruzes, basicamente se estendendo para cima e para baixo da coluna e por trás dos joelhos. Segundo os antropólogos que estudaram seu corpo, ele ficara doente 3 vezes nos 6 meses anteriores à sua morte. Para um homem de 45 anos, Otzi estava em má forma pelos padrões modernos, já mostrando desgaste nos joelhos e nos quadris e osteoporose na coluna. As tatuagens feitas com fuligem negra podiam ser alguma forma antiga de tratamento. Existe uma tradição ancestral em todas as culturas de tatuar para aliviar a dor, e as tatuagens do Homem de Gelo são agrupadas em volta das articulações e da coluna dorsal, onde ele certamente sofria com dor crônica. Diferentemente de outros que se fixaram em comunidades agrícolas, esse homem fez longas caminhadas, o que leva à especulação de que poderia ser pastor ou caçador. Nenhum outro europeu primitivo foi tão estudado quanto o Homem de Gelo, desde o conteúdo estomacal, os minerais do cabelo, exibindo traços de cobre e arsênico, até a exata composição do DNA. Seus genes revelam que ele tinha olhos castanhos e cabelos escuros, além de predisposição para doenças cardíacas. Mas minha mente vai para a jornada interior que o Homo sapiens fez na Idade do Cobre, fortemente sugerida pelos achados físicos. Houve muitos despertares de consciência para tornar Otzi possível. Precisamos imaginar com o que se pareciam esses despertares: agricultura, costura, curtimento de peles, a descoberta de que pedras poderiam ser aquecidas até verterem metal puro. Foram saltos gigantescos na consciência. O cérebro do Homem do Gelo estava equipado para desempenhar tarefas extremamente sofisticadas. Manter os pensamentos em ordem consecutiva, cada um levando à própria conclusão, não é uma característica moderna. Uma mente altamente organizada tornou possível para o Homem do Gelo navegar por uma existência surpreendentemente complicada. Podemos deduzir isso, por exemplo, do seu vestuário elaborado: sapatos, chapéu, cinto, calças e uma tanga, tudo feito com couros distintos. Sua capa era de capim tramado, indicando um caminho para a tecelagem intrincada que surgiu depois à medida que as culturas evoluíam. O Homem do Gelo parece muito distante de nós e, ao mesmo tempo, muito perto. Como membros do Homo sapiens, habitamos as mesmas espécies de consciência de Otzi. Algumas das evidências mais fortes da nossa afinidade ao longo dos séculos são trágicas. No dia de sua morte, o Homem do Gelo estava fortemente armado com um machado, feito com 99% de cobre puro, e uma faca de pedra, ambos com cabo de madeira. Sobre o ombro estava pendurado um arco longo e uma aljava com 14 flechas. Evidentemente, ele encontrara adversários igualmente armados, porque a ponta de uma flecha havia furado sua capa no ombro e se alojado ali. A haste da flecha tinha sido quebrada, provavelmente em uma tentativa mal-sucedida de arrancar a ponta. No corpo havia DNA de 3 outras pessoas. Amigos, inimigos, talvez alguém que ele tenha matado antes de ser morto? Otzi foi encontrado de bruços, sugerindo que alguém o tinha colocado nessa posição, enquanto tentava arrancar a flecha de suas costas. Mas Otzi sangrou rapidamente até a morte e foi coberto pelo gelo de uma tempestade quase imediatamente depois.
Não é difícil imaginar a ligação entre ele e os estados emocionais na vida moderna. Guerra tribal e lealdade, ataques e defesas furiosos, o desejo de salvar um companheiro caído, a guerra entre luz e escuridão já tinha se tornado endêmica na sociedade humana. A origem perdida. O Homem do Gelo não foi a primeira pessoa a morrer violentamente. Esqueletos de mulheres de 14 mil anos atrás no México apresentam ossos quebrados e outras lesões, indicando que elas sofreram danos físicos consistentes, mais com abuso do que com acidentes. Em algum ponto entre a meta-realidade e a realidade humana acontecem coisas ruins. Por milênios, a culpa tem sido atribuída ao pecado ou falha humana de modo geral. Eu culpo o eu dividido, em que paz e violência receberam compartimentos separados. Projetadas para fora, elas se tornaram instituições de guerra, exércitos fabricantes de armas, armeiros e instituições de paz, tribunais, códigos de justiça, religiões que retratavam um Deus de misericórdia. As sociedades aprenderam a viver com a contradição. Roma se viu como o grande prenúncio da paz no mundo e, entretanto, na conquista dos territórios ocupados atualmente pela Espanha, Inglaterra e Alemanha, Júlio César comandou campanhas de barbárie indescritível. Em uma vila, ele ordenou que fossem cortadas as mãos de todos os homens adultos. Ao todo, sua conquista da Gália custou 12 milhões de vidas. Os romanos homenagearam César, oferecendo-lhe o título de imperador antes de seu assassinato no Senado. Mas um ditado popular revela uma verdade mais profunda: Homo homines lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Aparentemente, não evoluímos depois dessa sabedoria brutal, já que os Estados Unidos são tanto um pacificador global quanto a maior negociante de armas do mundo. Ficar preso no ser dividido não é a história completa. Se examinarmos o Homem do Gelo com novos olhos, da perspectiva da consciência, reconheceremos que algo imenso estava acontecendo na história humana. Os antropólogos fazem referência à explosão cognitiva, ou explosão da inteligência, que moveu rapidamente os humanos da Idade da Pedra para adiante. Não podemos negar as evidências oferecidas pela complexidade das ferramentas, armas, dieta e vestuário do Homem do Gelo. Era preciso um novo modo de pensar para que os humanos primitivos chegassem a uma atividade mental tão sofisticada. Para explicar a explosão cognitiva, vários argumentos apontam para o cérebro e genes superiores, ou para marcos como a descoberta do fogo, que reuniu os homens, tornando possível o pensamento coletivo. Como sempre, os cientistas se apoiam nas evidências físicas, mas creio que a verdadeira história repousa na expansão da consciência, que ocorreu antes do aparecimento das evidências físicas. Considere que tipo de conhecimento era preciso para fazer o primeiro arco e flecha. Contando com nada além da floresta e uma única lâmina de pedra afiada, você conseguiria inventar o arco e a flecha? Uma impressionante série de vídeos no YouTube, Primitive Technology, mostra como fazer isso. Um homem descalço, vestindo um short, corta uma árvore pequena com um pedaço de pedra, afiada em um dos lados para criar uma lâmina. Ele divide a madeira usando a mesma lâmina até obter uma peça longa de quase 1 metro, que ele desbasta de ponta a ponta para que fique flexível. É o arco, que recebe entalhes nas extremidades para prender a corda. A corda vem da casca verde retirada de brotos de árvore. Depois de deixar a casca secar e de entrelaçá-la 2 vezes, a corda é presa no arco. Para as flechas, o homem usa um broto fino, do qual ele tira a casca e raspa a madeira, fazendo uma haste longa e fina.
Nesse ponto, o nosso artesão primitivo precisa de penas para fazer a flecha voar reto. Estes são os únicos artefatos não relacionados com uma única lâmina de pedra. Usando as penas traseiras de uma galinha, o artesão as afina, depois amacia as bordas com a ponta de uma vara aquecida no fogo, até ficar vermelha. Depois de ter reunido arco e flecha, juntamente com uma aljava feita de casca de árvore para carregar as flechas, ele testa a viabilidade da arma, disparando uma flecha em direção a uma árvore de 15 centímetros, a uma distância de 9 metros com precisão mortal. É difícil descrever o quanto esse processo parece espantoso na primeira vez que o vemos, mas depois de pensar, a conclusão é que o artesão moderno, ao replicar os esforços de um caçador de 40 mil anos atrás, está trapaceando. Ele já conhece a aparência de um arco e uma flecha, e para que eles servem. Quem fez pela primeira vez um arco e uma flecha, trabalhou na mais pura engenhosidade e no sentido da descoberta. Do que ele precisou para inventá-los? Da consciência expandida e, principalmente, de algumas características de consciência possuídas apenas pelo Homo sapiens. O criador do arco e flecha tinha que conceber o que desejava fazer e depois imaginar como fazê-lo. Sem dúvida, ele experimentou e testou várias opções, assim como Thomas Edison testou diferentes substâncias para o filamento da lâmpada elétrica antes de chegar ao tungstênio. Além disso, conforme começou a trabalhar sua arma, o nosso artesão precisou concentrar a atenção e mantê-la naquilo que estava fazendo. Se ele se distraísse, precisava lembrar-se da tarefa e voltar a ela. Cada uma dessas faculdades mentais, atenção, intenção, foco, curiosidade, diligência, não são pensamentos. São a base dos pensamentos como tijolos e cimento invisíveis. Sem elas, nada pode ser fabricado. Um nome alternativo para a nossa espécie é Homo faber, homem artífice. Saber do que a consciência era capaz repousa no centro da evolução humana. As múltiplas dimensões de que falamos estão na consciência e não são as mesmas dimensões físicas no espaço. Este é o lugar certo para especificar a diferença entre consciência e mente. Não precisa ser abstrata. Mente é a atividade de pensamento. Consciência é o campo do conhecimento puro. Citando uma analogia da Índia antiga, a consciência é o oceano, a mente são as ondas que passam pela superfície do oceano. Assim que a diferença é entendida, nasce uma percepção radical. A mente só aconteceu porque a consciência começou a se mover dentro de si mesma. O campo de conhecimento puro começou a vibrar, e dessas vibrações, a consciência adquiriu as conquistas mentais familiares necessárias para fazer um arco e uma flecha, e tudo o mais no campo da tecnologia para os próximos 40 milênios. Finalmente, os seres humanos se perderam na complexidade, desnorteados e fascinados por tudo o que a mente consegue fazer. Isso inclui o lado mais escuro, do qual herdamos a capacidade mental de sermos violentos, medrosos, deprimidos, tristes e estarmos em conflito. Todas as características do eu dividido. Viver com o eu dividido tem sido fonte de um profundo pesar e, às vezes, um desejo ardente de começar tudo de novo. Existe um motivo para todas as culturas possuírem um mito sobre uma era dourada ou um paraíso perdido. Estamos desapontados com o que nos tornamos, e a nostalgia nos leva a tempos primitivos, quando éramos mais inocentes e melhores. Se abandonarmos os adereços míticos, entretanto,
O que os humanos perderam foi a conexão com sua origem, ou consciência pura. Mas temos um caminho de volta para o Éden, que não é mítico. Em algum ponto da evolução da mente humana, em um tempo inacessível, partindo do presente, o Homo sapiens tornou-se autoconsciente. Essa foi uma mudança instantânea ou uma evolução gradual? Ninguém sabe. Os humanos primitivos começaram a ir além do pensamento cotidiano, o qual é muito útil, dedicado aos deveres e exigências diários. Ir além solidificou-se, podemos dizer, em Deus, um super-homem feito à nossa imagem. Em outros tempos, porém, ir além significava contemplar a natureza da consciência. Podemos chamar isso de a consciência de ser consciente. Conseguimos, então, acesso à nossa origem. Somente depois de saber que é consciente é que você pode começar a explorar de onde vem a consciência. Salvo e amaldiçoado pela razão. Ao longo da história, a busca pela consciência tem sido irregular e perigosa ao mesmo tempo. Ser humano implica uma cultura de não violência no budismo e no cristianismo primitivo, mas também abrange culturas guerreiras, como a dos mongóis e dos vikings. Muitos traços que tomamos como certo, como o amor romântico, não existiam em diversas sociedades primitivas, na bacia mediterrânea, inclusive a dos gregos e dos egípcios. O cavalheirismo com as mulheres era desconhecido, fora dos círculos nobres, até o surgimento do cavalheirismo cortês na Idade Média. As crianças, em geral, não eram consideradas como exemplos de inocência. Na doutrina cristã medieval, o pecado vinha do nascimento e, sob a lei comum inglesa, um filho era tratado como propriedade do pai, ou um bem. A própria dignidade humana era traída pela prática da escravidão. O que essa história sombria indica, se procurar por um denominador comum, é que a humanidade conheceu a si mesma em fragmentos, que se acumularam em histórias compartilhadas, construídas ao longo do tempo. Por exemplo, o primeiro relato sobre a vida do Buda, que viveu no século VI a.C., só foi escrito por volta de 400 anos depois de sua morte, e foi muito breve, sendo incluído em um relato sobre 25 Budas que precederam o Buda Gautama. A primeira biografia verdadeira foi um poema épico, datado do século II d.C., escrito por um monge chamado Asvagosa, com o título Buddha Carita, Os Atos de Buda. Compreensivelmente, mitos e milagres são intercalados com fatos que podem ser relatos confiáveis. O importante era extrair de muitos fragmentos uma vida santificada, propícia para culto e veneração. Do mesmo modo, o Novo Testamento vem de várias fontes, principalmente, acredita-se, de várias igrejas primitivas espalhadas pelo Império Romano, e existem diferenças muito grandes entre os 4 apóstolos. Todas as histórias que acabaram entrelaçadas na civilização foram criadas coletivamente. Um único autor, como Homero, ou o autor de um evangelho. Os textos originais sempre passam por alterações posteriores. Algumas histórias tornam-se inspiradoras, outras passam a fazer parte da identidade de um povo ou de seu modo de cultuar. Na direção contrária dos efeitos positivos, todas as histórias têm limitado gravemente o nosso potencial infinito. A meta-realidade não tem história, porque está fora do tempo, e, portanto, fora da história. Ao contrário da mente, que deixa um rastro de eventos atrás de si, que os historiadores podem estudar, a consciência não tem começo nem fim. No presente, a história dominante em termos coletivos é científica,
e um aspecto da mente está recebendo os créditos pelo avanço da evolução humana, o pensamento racional. Se hoje lamentamos a dificuldade de nossos ancestrais de superar as superstições e os mitos, o futuro pode ter pena de nós por glorificarmos o pensamento racional e negligenciarmos a mente como um todo. No seu livro de 2018, O Novo Iluminismo, Steven Pinker, conhecido psicólogo de Harvard, leva 450 páginas para enaltecer o triunfo da razão na história cultural recente. Pinker monta um caso em defesa da razão, da ciência e do humanismo. O subtítulo do livro: Como se tivesse sido feito na França no século XVIII, durante o Iluminismo. De fato, ele olha para aquele período como o momento da mudança de rumo da civilização ocidental. Para a grande maioria da população no Ocidente, Pinker está pregando para convertidos quando ele caracteriza iluminismo como secular, portador do livre pensamento, racional e dedicado ao progresso. Sei disso no meu papel como médico formado em medicina científica. A racionalidade tem alguns triunfos maiores, e o surgimento da medicina moderna foi parte de uma campanha mais ampla para apagar o flagelo da superstição. Como exemplo emblemático, ninguém no século IV tinha uma explicação racional para os horrores da peste negra, que matou 1/3 da população europeia, cerca de 20 milhões de pessoas entre 1347 e 1352. Espalharam-se explicações sobrenaturais e houve uma onda de perseguição a judeus e bruxas. 3 séculos depois, você imaginaria que a sociedade teria aprendido a lição e percebido o quanto tinha sido supersticiosa. Não foi isso que aconteceu. Quando William Harvey, no século XVII, confirmou cientificamente que o coração bombeava sangue para todas as partes do corpo, ida e volta, muitos ainda acreditavam em bruxas. Estima-se que mais mulheres foram executadas sob essa acusação no século seguinte ao da morte de Shakespeare em 1616 do que no século anterior. O próprio Harvey visitou mulheres suspeitas de bruxaria e tornou-se um importante e cético oponente desse pensamento supersticioso. Em uma de suas visitas, ele pegou um sapo que uma mulher pensava que era um parente enviado pelo diabo e dissecou-o diante dos olhos dela para provar que não existia nada de sobrenatural no animal. Pinker louva o surgimento da razão iluminada com fervor e confiança. O que é o iluminismo? Em um ensaio de 1784, com essa pergunta como título, Immanuel Kant respondeu que ele consiste na emergência da humanidade da sua minoridade autoimposta, sua preguiçosa e covarde submissão a dogmas e fórmulas, de autoridades religiosas ou políticas. O mote do iluminismo, ele proclamou, é ouse saber. Essa é uma visão tão amplamente aceita que poucos a discutem. Uma cultura secular e científica não apenas se orgulha da racionalidade, ela venera a racionalidade como uma fé tão absoluta quanto a voltada para os dogmas de que Kant queria que a humanidade escapasse. Ousar seria encontrar um meio de fugir da exaltação infundada da razão, porque a racionalidade tem causado tanta confusão quanto a irracionalidade. Monges medievais ligados aos dogmas preguiçosos e covardes do catolicismo, como Pinker os descreve, não lançaram a bomba atômica nem inventaram armas químicas e biológicas, ou destruíram o meio ambiente a ponto de a humanidade se autodestruir. A razão certamente criou muitas coisas boas, mas na caixa de Pandora também havia criatividade diabólica. Quando a liberdade de pensamento se espalhou, não havia nada que impedisse a criatividade diabólica de imaginar novos meios de morte mecanizada,
que avançou com rapidez a partir da catapulta romana e a besta da Idade Média. A razão não foi capaz de refrear suas próprias criações, seguidas sempre pelo apoio de explicações racionais para justificar por que era necessário desenvolver armas terríveis. Ignorando essa falha crucial, o otimismo de Pinker pinta um quadro de progresso em muitas frentes. O ponto central de O Novo Iluminismo é uma série de 75 gráficos ilustrando o avanço da humanidade até o momento presente, contrariando a noção de que o mundo está desmoronando. O conjunto ilustrado pelos gráficos cobre tudo, do teor das notícias que as pessoas leem, expectativa de vida e mortalidade infantil, à morte por má nutrição e fome, do produto mundial bruto e a distribuição de renda global a tempo de lazer dos americanos e o custo de viagens de avião. É um resumo impressionante do que a racionalidade e o progresso alcançaram, mas a visão de Pinker deixa consequência para o fim do jogo. A palavra mal está presente no livro, e as referências principais, começando na página 425 da versão original, são céticas e desapontadoras. Ele levanta a questão do problema difícil, uma expressão cunhada pelo filósofo David Chalmers, que coloca o enigma de os seres humanos terem subjetividade, em outras palavras, o mundo aqui. Fiel à sua fé na razão, na lógica e na ciência, Pinker diz que se passa no domínio subjetivo, isto é, pensamentos, sensações, imagens e emoções, juntamente com o comportamento que exibimos baseados nos eventos subjetivos, são evidentes adaptações darwinianas. Com os avanços na psicologia evolucionária, cada vez mais nossas experiências conscientes são explicadas dessa forma, incluindo nossas obsessões intelectuais, emoções morais e reações estéticas. Em outras palavras, a mente pode ser explicada logicamente ou ser ignorada, pelo mesmo impulso darwiniano que moldou todas as criaturas vivas. A sobrevivência do mais apto, a possibilidade de que o Homo sapiens é uma espécie baseada na consciência não é mencionada, e pode-se imaginar Pinker dispensando-a com uma gargalhada. Ele não é alguém que eu queira destacar para fazer uma crítica especial. A argumentação de Pinker faz parte de uma tendência maior na ciência. Mas dizer que a humanidade sente a diferença entre certo e errado, uma emoção moral, anseia pela verdade, uma obsessão intelectual e ama a beleza, uma reação estética. Porque essas coisas eram características de sobrevivente, é um erro grave. Ao se recusar a levantar a consciência a sério, Pinker nos faz voltar a ser mamíferos superiores que por acaso se tornaram conscientes a fim de conseguirem uma vantagem para encontrar comida e ganhar direitos de acasalamento. Alguns darwinianos puros param por aí, mas Pinker imagina que a consciência precisa de uma explicação ligeiramente mais verossímil, porque o problema difícil não é a pergunta de como os homens se tornaram conscientes. Ele pergunta o que é consciência. Mais uma vez, não individualizando a culpa em Pinker, ele é acompanhado por muitos outros, apóstolos do cientificismo. Como um de seus críticos o chama ao dizer duas coisas. 1. A consciência é provavelmente uma ilusão criada por atividade cerebral complexa. E 2. A questão toda é basicamente irrelevante. Sustentar que o mundo subjetivo inteiro é uma ilusão mostra o quanto o dogma da racionalidade ficou cego. Ao citar o filósofo Daniel Dennett, um dos mais ferrenhos negadores da consciência, Pinker mostra-se impressionado pela visão de Dennett, de que não existe problema difícil de consciência,
É uma confusão que o surge no mau hábito de imaginar um homúnculo sentado em um teatro dentro de um crânio. Esse é o experimentador desencarnado. A palavra homúnculo, além de significar um ser humano muito pequeno, tem vários outros sentidos na ciência e na filosofia. Apoiadores da visão de que a consciência é uma ilusão gostam de dizer que as pessoas pensam erroneamente que existe um pequeno eu, ou um eu individual dentro de nós. Dennett dispensa o eu como um artefato ilusório do cérebro rodopiante e fervilhante. Pinker não chega tão longe, mas muitos neurocientistas sim. Em um certo sentido, eles precisam fazer isso porque o cérebro cria a mente. Então, a noção do eu só pode ser outro produto da atividade cerebral. Se todo o cérebro é um delírio, então por que devemos acreditar em um cientista, isto é, um eu, quando ele tenta dispensar o eu? Não estaríamos aceitando a palavra de uma ilusão? O argumento inteiro é irremediavelmente ilógico. Por trás da máscara. Muitos consideram a ciência uma força libertadora. E é. Mas também tem servido para bloquear o caminho para a liberdade absoluta que o meta-humano sustenta. Alegando que a consciência é uma ilusão, ou irrelevante, ou apenas uma evolução darwiniana trabalhando no cérebro, mostra o quão longe cientistas íntegros e inteligentes estão querendo ir para adotar o papel de negadores. A maior ironia é que a física quântica, que espiou atrás da máscara do mundo físico há um século, deu origem a gerações de físicos que sentem que não vale a pena incomodar-se com a consciência. Tem havido, entretanto, momentos de retorno ao futuro. O eminente físico russo-americano Andrei Lind fez contribuições importantes para a teoria da inflação, que trata dos primeiros estágios do universo quando ele era menor do que um ponto final de uma frase. Mais tarde, ele se tornou um apoio primitivo do multiverso, que supõe a existência de inúmeros universos além do nosso. A estimativa corrente vai a 10 elevado a 500 na potência, universos diferentes, ou 10 seguido de 500 zeros. Em um artigo de 1998, intitulado Denotando uma ambição avassaladora, Universo, Vida, Consciência, Lind não tão sutilmente sabotou a visão de mundo dos físicos modernos. De acordo com a doutrina materialista padrão, ele afirma, a consciência desempenha um papel secundário, subserviente, sendo considerada apenas uma função da matéria e uma ferramenta para a descrição do mundo material verdadeiramente existente. Dá para imaginar cabeças acenando em concordância na palestra em que Lind disse isso. Sem ter a ideia do pensamento contrário que estava por vir, ele continua. Mas vamos nos lembrar de que o mundo começa não na matéria, mas com percepções. Sei com certeza que minha dor existe, meu verde existe e meu doce existe. Não preciso de nenhuma prova da sua existência porque esses eventos fazem parte de mim. Todo o resto é teoria. Essa declaração, todo o resto é teoria, indica que algo estranho está em marcha e a natureza radical desse algo começa a ser construída. Lind observa que no modelo científico as percepções são sujeitas às leis da natureza, como tudo no universo. Este modelo de mundo material, obedecendo às leis da física, é tão bem sucedido que logo esqueceremos nosso ponto de partida e vamos dizer que a matéria é a única realidade. As percepções são apenas úteis para sua descrição. Mas, de fato, estamos substituindo a realidade dos nossos sentimentos por uma teoria bem-sucedida de um mundo material
que existe independentemente. A matéria de Linde, a essa altura, estava se contorcendo, porque ele havia reconhecido que o mundo lá fora é um substituto para as percepções, o que deve ser considerado corretamente como o ponto de partida para qualquer modelo de realidade. Afinal, como ele declara, a ciência não é necessária para provar que verde é verde e doce é doce. Ela não pode oferecer esse tipo de prova. Apenas a experiência subjetiva valida as percepções mais básicas. Somente a percepção, sem dúvida, é real. Em outras palavras, Linde estava invertendo uma visão de mundo que põe a matéria em primeiro lugar e a consciência em segundo. Ele continuou, e a teoria, materialista, é tão bem-sucedida que quase nunca pensamos em suas limitações, até precisarmos lidar com questões realmente profundas, que não se encaixam em nosso modelo de realidade. A versão de Linde de uma questão profunda se focaria na natureza precisa de como a criação se deu em termos de Big Bangs, outros universos, partículas subatômicas e assim por diante. Mas quando ele especula que a consciência é imprescindível para conseguir uma resposta, uma compreensão que os pioneiros da física quântica atingiram há muito tempo, isso vai muito longe. A ciência hoje está no seu auge materialista, graças ao crescente sucesso da tecnologia. Linde rompe fileiras, mas ainda continua bloqueado pelas tecnicalidades de um mundo físico profissional. Contudo, ele se juntou a Stephen Hawking e outros na percepção de que a ciência, embora avançada, não descreve a realidade. Linde vai ainda mais longe, citando um artigo online, Consciência e o Novo Paradigma, de Adrian David Nelson. Linde incentivou os colegas a permanecerem com a mente aberta em relação a um lugar fundamental para a consciência da mecânica quântica: evitar o conceito de consciência na cosmologia quântica. Ele adverte: pode levar a um estreitamento artificial do nosso enfoque. Se examinar melhor a advertência de Linde, aparentemente leve, verá a implicação de que o universo não pode existir sem a consciência. Nelson segue. Linde é também um dos físicos respeitados que salientaram que a função da onda quântica de todo o universo não poderia evoluir no tempo sem a introdução de um observador relativo. Em resumo, o universo, desde o Big Bang, não teria conseguido se expandir, resultando em um cantinho para a vida na Terra, sem ninguém para ver isso acontecer: o observador relativo. Então, quem é o misterioso observador? Os religiosos dirão que é Deus, mas em termos científicos, só existem duas possibilidades: uma consciência cósmica infinita ou nós, humanos. Na verdade, as duas possibilidades se fundem em uma. O universo só existe conforme os humanos o experimentam, e nossa habilidade para experimentá-lo vem do infinito ou consciência cósmica. Essa fusão ocorre porque a origem da consciência cósmica individual está dentro de nós. Usei esse tempo para me aventurar em alguns conceitos muito abstratos. A racionalidade construiu um mundo à parte. Em sociedades adiantadas, a pessoa média não pode entrar nesse mundo sem treinamento especializado. Mas existe um lado humano para tudo isso. Uma visão de mundo que deixa o indivíduo médio lá fora, no frio, contribui para uma existência muito solitária. O mais recente iPhone não é um abraço. Einstein humanizou o isolamento da vida moderna em uma de suas citações mais fortes. Um ser humano, disse Einstein, experimenta a si, a seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da sua consciência.
Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, restringindo-nos aos desejos pessoais e ao afeto por algumas pessoas próximas. Nossa tarefa precisa ser nos libertarmos dessa prisão. Esse é o pedido de um cientista por algo que nos unifique, traga conforto e acabe com a ilusão do isolamento solitário. Neste livro, estou apenas ampliando o mesmo desejo. A realidade virtual apoia todas as limitações impostas pela mente que precisam ser desfeitas. Enquanto acreditarmos na realidade virtual, a meta-realidade ficará fora do nosso alcance. Tudo precisa ser feito em nome da liberdade, que resgata simultaneamente a realidade e nós mesmos.